Pessoal, o mal está unido neste momento em prol do assassinato de crianças. O que eu digo para vocês? A PL do aborto, né, a PL do aborto que a esquerda está fazendo questão de nos transformar em monstros, dizendo que nós estamos defendendo estupradores, bandidos, enfim, querem nos transformar em monstros, e a Globo já começou a também entrar na jogada. Como? Fazendo videotapes, fazendo videozinhos, apresentadores em programas já falando, né, a favor que se derrube esse PL do aborto. O Sóstenes Cavalcante, que é o deputado, né, que implementou este projeto de lei, ele disse que se Alexandre de Moraes voltar atrás na decisão que ele fez ali juntamente com o PSOL, aí tudo se resolve. Aí ele derruba, ele acaba com esse PL, mas enquanto isso o Congresso está empenhado em votar, tá? E pelo que eu vi, o tal do Lira quer, né, postergar, quer adiar a votação, porém a pressão popular neste momento precisa ser ampla. Nós precisamos defender as crianças, nós precisamos defender a vida desde sua concepção. Nós cristãos temos que nos unir neste momento em prol da vida. Eu vou mostrar um primeiro vídeo aqui do pastor Silas Malafaia falando tudo isso que esses malignos da rede esgoto de televisão estão tentando fazer para derrubar este projeto de lei. Eu vou colocar na tela primeiro o vídeo do nosso querido Silas Malafaia. Peraí. Aqui, ó. Vou colocar para vocês vão acompanhar comigo. Deixa o like, compartilha muito, eu preciso muito da ajuda de vocês. Logo pelas primeiras horas do dia, eu faço questão de estar aqui e trazer a verdade dos fatos a todos vocês. Então vamos acompanhar comigo, vamos lá. Povo abençoado do Brasil, é um absurdo, uma vergonha ver o jornalismo da Globo, artista Luciano Huck e outros comerem na mão de abortistas e da esquerda, engolem uma narrativa mentirosa, cretina, inescrupulosa sobre o projeto de lei 1904, que trata do aborto em mulheres que sofreram estupro. Preste atenção no que eu vou falar, para você não ser enganado por essa narrativa bandida. Vamos à verdade. O Conselho Federal de Medicina, ele baixa uma resolução impedindo os médicos de fazerem aborto em mulheres que sofreram estupro a partir de 5 meses e meio de gestação, através de um sistema chamado assistolia. É bom lembrar que as mulheres podem fazer aborto que sofreram estupro, está na lei. O que o Conselho Federal de Medicina foi limitar a 5 meses e meio. Por quê? Aqui vem a verdade que a Globo, os abortistas e a esquerda escondem de você. Porque o pequeno bebê, a partir de 5 meses e meio no útero da mãe, está pronto para a vida. E outra, para fazer um aborto numa mulher que está em gestação acima de 5 meses e meio, só existem 2 métodos cruéis. Presta atenção, isso é escondido de você. Ou por assistolia, que eu falei, o método é tão cruel que é proibido usar em animais, eutanásia e pena de morte. Uma injeção vai lá no coração do bebê no útero da mãe e causa um infarto, mata, e ele é retirado inteiro morto. Deus me livre. Pessoal, só explicando para vocês que eu diminuí a velocidade da fala do Silas Malafaia propositalmente, porque ele está falando muito rápido nesse vídeo. Então, para a gente entender, eu diminuí a velocidade. Por isso que ele está falando lento, assim e tal. A segunda maneira, olha a crueldade, faz uma cesárea na mulher, tira esse pequeno bebê pronto para a vida, tira ele vivo, e fora do útero materno, mata esse pequeno bebê vivo. É isso que você concorda? Que a Globo concorda? Que Luciano Huck concorda? Um ser pronto para a vida, assassinado e fora do útero materno? Por que não dou esse pequeno bebê para alguém? A fila da adoção é gigante. Meu Deus do céu, eu venho falando isso aqui, quem me acompanha sabe. Eu venho falando isso no meu canal e também no Fator Político BR, eu falei isso. Tem a fila de adoção, tem mães que não podem gerar, que gostariam de amar uma criança,
de criar uma criança desde pequena. Tem uma fila de adoção enorme. E é uma burocracia absurda. Por que eles não estão preocupados com isso? Que foi estuprada não é obrigada a criar fruto de um estupro? Agora, preste atenção que eu vou te falar. O PSOL, Partido das Trevas e do Lixo Moral, entra no STF pedindo para derrubar a resolução do Conselho Federal de Medicina e o ditador da toga, Alexandre de Moraes, concede. Olha, preste atenção a isso, gente. O deputado Sócrates Cavalcante faz uma lei, porque o STF não tem poder para legislar, e sim o legislativo. Ele faz uma lei em consonância com a decisão do Conselho Federal de Medicina. Não tem nada a ver com religião, com fundamentalismo e com direita. Quer dizer que a ideologia de esquerda vale mais do que a ciência? Do que o Conselho Federal de Medicina? É, agora, né? E aí vem a conversa fiada para causar comoção, ou de ignorantes ou de maldosos. Aí vem Luciano Huck. É um absurdo, eu não posso concordar. Uma mulher que sofre um estupro vai pagar uma pena maior do que o estuprador. Então aprendam. Primeiro, o direito à vida é a mãe de todos os direitos. No Exatamente. Código Penal, matar uma vida, a pena é a maior que tem. Há uma hierarquia de leis. Direito à vida é a mãe de todos os direitos. Todos os crimes previstos no Código Penal, a penalidade será menor do que matar uma vida. E aí tem outra. Como pode o estuprador ter uma pena menor do que a mulher que sofre estupro e faz aborto a partir de 5 meses e meio? Avisa a Globo e Luciano Huck para seus amiguinhos da esquerda. Quem protege estuprador é o PT. Exatamente. E a esquerda, aí eu provo. Exatamente. Em 2005, quando Lula era presidente, Humberto Costa, ministro da Saúde, baixou uma norma técnica que a mulher que sofre estupro e quer fazer o aborto não precisa fazer registro policial e apresentar o médico denunciando o canalha do estuprador. O estuprador é protegido para continuar a causar estupro. Isso é uma vergonha. E outra! Quando o Bolsonaro era deputado, ele fez um projeto de lei para aumentar a pena para os estupradores e castrá-los. O PT e a esquerda não apoiaram. Quem protege estuprador é o PT e a esquerda. Lula, Janja, a esquerda, calem a boca. Vocês não têm moral para falar disso. E outra, Globo, seja honesta. Menores de 18 anos Difícil, são inimputáveis. Não podem ser condenados por prática de crimes. Sofrem medidas socioeducativas. Matar um pequeno bebê pronto para a vida é um assassinato e um homicídio e ninguém está protegendo o estuprador. Essa que é a verdade. Deus tenha misericórdia desse pequeno bebê indefeso. Deus tenha misericórdia. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Amém, pastor. Amém. Lembrando que Silas Malafaia não é político, mas é muito mais vigoroso e lutador à frente da política do que muitos deputados e senadores que às vezes cruzam os braços para tudo isso que está acontecendo. Eu não estou generalizando, porque tem muitos que trabalham a favor da vida neste caso aqui. Muitos que estão lutando, inclusive o Sóstenes Cavalcante, meus parabéns ao deputado, que está fazendo um ótimo trabalho pressionando, batendo de frente com aquele que se acha dono do mundo. Aquele que não pode se pentear. Tá? Vai vendo que tem pessoas de Deus que se levantam neste momento e nós, católicos e protestantes, cristãos, a favor da vida, precisamos cada vez mais nos levantar contra a tirania desses que querem o fim de criancinhas no ventre. Vou mostrar um outro vídeo para vocês, dessa vez de um outro lutador e senador da República, Cleitinho Azevedo, que eu sou fã e um dia eu quero entrevistá-lo aqui neste canal. Vamos ouvi-lo. Pessoal, presta bem atenção na fala do apresentador Luciano Huck. Olha isso aqui. Criança não é mãe. Essa semana que passou, comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio. Uma situação tão absurda que, independente, você que está me assistindo, ou quem está aqui, da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação, tá? Você pega um caso real, semana passada, esse caso assombroso de um pai, isso não é pai, eu vou falar agora, mas teoricamente um pai, que foi preso essa semana depois de ser flagrado cometendo um
crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos que estava internada em uma UTI. Só para trazer para a realidade, este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, este homem pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Porque se ela vier interromper a gravidez depois de 22 semanas, que é o que está nessa lei, seja por demora na justiça ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal, inverte os papéis. Vocês viram que a patotinha maligna já começou a mexer os seus pauzinhos. Você viu que a patotinha maligna, a TV do mal, começou a mexer os seus pauzinhos. Quem é esse cidadão que a própria mulher dele diz que eles têm um relacionamento aberto, que eles fazem tudo e não sei mais o que lá, né? Lá onde eles vão, eles frequentam, é um trocando com o outro. Quem é esse cidadão para dar lição de moral no povo brasileiro? A Globo acha ainda que tem voz, é por isso que eles querem nos calar. Porque nós viemos aqui e falamos. Este é o problema. O Mário Robert fala, o Cleitinho Azevedo fala, quem está em casa fala. A vovó Luzia, que está no chat, fala. O Ataíde está aí, ó, fala. O Joaquim está aí, fala. A Mara, a Blenda, que está todo dia aqui, a gente fala. Então esse é o problema. Antigamente a Globo falava e todo mundo abaixava a orelha. Hoje em dia, essa seita, essa TV que é uma seita, acabou. É um lixo. A pena dela vai ser maior que a dele. Ou seja, não faz o menor sentido. E, mentira. Novo, não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica mesmo. É questão de Pix. Quem está falando aqui é o Luciano Huck, né? Eu aqui como senador já me posicionei várias vezes que eu sou contra o aborto. A ideia do aborto, gente, é de quem está vivo. Então, eu sou a favor da vida. Então, já me posicionei, vou sempre posicionar contra o aborto. Mas eu queria falar agora sobre a questão do estuprador. Não só estuprador, tem serial killer, tem maníaco. Eu sou a favor de pena de morte para essas escórias. Só que a nossa Constituição não permite. Então, vamos falar do estuprador. Né? O que eu vou fazer? Independente se esse projeto for aprovado ou não na Câmara, eu quero, dentro do Senado, colocar pena máxima para estuprador. Pena máxima. Aí eu queria muito contar com o apoio do Luciano Huck. Outra situação que a gente precisa que o Luciano Huck se posicione, a partir de domingo que vem, em rede nacional, como ele fez aqui agora, é a castração química para estuprador. Esse projeto está parado no Congresso Nacional. Esse projeto precisa ser aprovado o mais rápido possível. Mas como, Cleitinho? Como, Cleitinho? Você quer que ele aprove uma coisa? Porque a maioria dos amigos dele é tudo pedófilo. Como que você quer que esse povo aprove alguma coisa para ferrar eles mesmos? Não vai. Não vai. Então, Luciano Huck, se posicione. Domingo que vem, faça campanha para que o projeto seja aprovado para castração química para estuprador. Outro que eu não vi o Luciano Huck se posicionando, gente, foi a questão da saidinha. Nós aprovamos esse projeto no Congresso Nacional e o Lula pegou e vetou. Luciano Huck, sabe o que acontece quando tem saidinha para bandido? Muitos saem para matar, muitos saem para estuprar o Luciano Huck. Então, vê se domingo que vem também você se posicione em rede nacional falando que você é contra a saidinha e que você é a favor também da castração química para estuprador. Luciano, vamos para cima, tá na hora. Tamo junto. Tamo junto, Cleitinho. Só que é o seguinte, eu acredito que nem se pagarem para ele falar sobre esse tema, ele vai falar. Porque aí incrimina muita gente ao redor. Vocês concordam comigo? Vocês que estão me acompanhando aí? Deixa o like, compartilha, me ajuda, tá? O canal tá sofrendo aqui muito. Tá? Já pensei várias vezes aqui em parar, dar um tempo. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Eu tenho que estar trabalhando aqui com vocês, eu tenho que trazer notícias para vocês. E a única coisa que eu peço, pessoal, continue deixando o like em todos os vídeos e lives que eu trago aqui. Continue jogando em todos os grupos que vocês fazem parte. Me ajude a não desistir. Não desista também. Não desista. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa ser a voz no Brasil. E eu conto com vocês neste momento para me ajudar nessa luta, tá? Outro vídeo que eu vou trazer. Dessa vez de quem? Falando sobre esse mesmo tema. Damares Alves, que também é senadora da República, que também faz um ótimo trabalho no Brasil e defende tanto a mãe quanto a vida no ventre. E eu vou
soltar para vocês o vídeo. Vai deixando o like e compartilhando, vai chamando mais gente para assistir aqui a live. Permite falar daqui da bancada? Claro. Eu precisava começar a minha fala me dirigindo às mulheres do Brasil. E é possível que muitas mulheres que passaram pelo procedimento do aborto, é possível que muitas delas acompanharam este debate. E eu quero abraçar essas mulheres. Algumas delas foram para o procedimento sem que verdades fossem ditas para elas. É possível, inclusive, senador Girão, que algumas estejam se sentindo muito culpadas a partir de todos os debates dos últimos dias. Eu quero abraçar as mulheres que passaram pela violência. Eu passei pela mesma violência. Eu não engravidei porque eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu passei pelo estupro dos 6 aos 8 anos. Eu sei o que é violência sexual contra a mulher. Eu sei como dói. Eu sei que é uma marca para a vida inteira. E quem está falando aqui é alguém que se identifica com a dor. E eu fiz dessa dor a minha luta, senador Girão. Eu não faço outra coisa nesse Senado, a não ser lutar pela vida. Eu estou desde o primeiro dia. Quiseram me impedir de todas as formas. Primeiro de ser ministra, depois de ser senadora. Primeiro processo de cassação no Senado em 2023 foi meu, porque sabiam que eu ia fazer o debate. Mas eu quero fazer esse debate, senador, da forma como eu sempre fiz, falando verdades. E sem acusar. E dizer para as mulheres do Brasil, venham comigo enfrentar o estupro. Venham comigo enfrentar o estuprador. O nosso foco tem que ser o enfrentamento ao crime de estupro. Exatamente. E, ultimamente, o que eu estou vendo não é isso. O foco virou o aborto. Nessa briga toda aqui, o foco tem que ser o estupro, senador. Ou a gente faz um pacto nacional pelo fim da violência sexual contra meninos e meninas no Brasil, ou a gente faz um pacto. Ou a gente faz um pacto nacional pelo enfrentamento à violência sexual contra mulheres, ou a gente faz um pacto. Não tem alternativa B. Nós precisamos nos encontrar nessa discussão. Direita, esquerda, feministas, não feministas, nós vamos ter que nos encontrar e não nos separar mais. Eu concordo. Quer dizer, eu discordo totalmente, senadora. Me desculpe. Mas com esquerdista, com comunista, como dizia meu querido Olavo de Carvalho, nosso querido Olavo de Carvalho, não tem diálogo. Não tem diálogo. E essa tem sido a minha vida. Dizer não ao estupro. Desde o primeiro dia que cheguei no Senado Federal, eu tenho encontrado lacunas na lei, tenho atuado no aperfeiçoamento da lei. Quarta-feira agora vai estar na pauta um projeto de lei que sou relatora, que proíbe o regime de progressão de pena. E já tem gente dizendo que não, que esse projeto não tem que ser aprovado. Eu vou continuar lutando, não é só pelo fim da saidinha, não, senador. O Estado não pode ter direito ao regime de progressão de pena, ele tem que cumprir a pena integral. Exatamente. Em reclusão, preso, enjaulado. Essa é a minha posição. E nós tínhamos que estar falando sobre isso. Como eu gostaria que o Brasil inteiro tivesse se levantado esse final de semana contra o estupro. Mas o Brasil inteiro se levantou contra um ato médico, contra uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E aqui, como mulher, eu quero abraçar as mulheres do Brasil e dizer, nós sabemos que não é fácil enfrentar o Não existe senadores aqui querendo te culpar, vítima. Não. Existem senadores querendo discutir. As verdades estão sendo ditas para todas as mulheres. E esse projeto de lei, que assim como o senador Marcos Rogério falou, nós temos dúvidas sobre o texto? Temos. Foi um momento oportuno a apresentação do projeto? Tenho dúvida. Será que não era para a gente estar discutindo lá no âmbito do judiciário, ajudando o Conselho Federal de Medicina a enfrentar esse debate lá no STF? Mas os parlamentares lá na outra casa entenderam que precisava o projeto. E o projeto já prestou um serviço. Ele descortinou que não tem romantismo atrás do aborto.
Não existe esse romantismo que se falam, que é o direito da mulher. Exatamente. Ele descortinou uma verdade, ele mostrou para o Brasil uma verdade, que esse método usado, a cistolia, ele é violento. Ele machuca a criança e ele machuca a mulher também. E me permita, presidente, dar o exemplo daquele famoso caso da menininha de São Mateus, que eu fui tão envolvida naquele caso, sem ter feito absolutamente nada. Eu só era ministra da pasta que cuidava de mulher e de criança, e aquele caso estoura. Mas quando chegou a provocação ao nosso ministério, a provocação era: existem outros casos em São Mateus. O que está acontecendo em São Mateus que tem tanta menina abaixo de 14 anos engravidando? O Ministério vai à cidade para entender o que estava acontecendo e no que a Secretaria Nacional da Criança poderia fortalecer a rede de proteção. Mas quando o Ministério chega lá, está toda a polêmica em volta da menina. Não tivemos acesso à menina porque ela estava numa rede de proteção já do Estado. Ah, minha querida Damares, o vídeo é longo, vocês encontram o vídeo lá no NB News, né? Notícias do Brasil News. Eu queria trazer só essa primeira parte para vocês, para não ficar uma live extensa, cansativa. E eu queria dizer que a Damares sim está certa. Desmascarou. Tudo que foi dito essa semana não foi por acaso. Eu acredito no movimento de Deus para desmascarar tudo que estava por trás disso tudo. Não foi à toa isso tudo que se levantou, o Sóstenes que se levantou. Foi algo divino para salvar as nossas crianças desses monstros que querem acabar com a vida de bebês dentro de ventre. São monstros nojentos, malignos. Nós vamos vencê-los. Pode ter certeza, dentro da lei. Sóstenes Cavalcante propõe retirada da PL do aborto se o PSOL abandonar a ação no STF. Ou seja, se a tal da comedora de hambúrguer chegar lá e fala: olha, a gente retira, vamos abandonar essa ação, deixa para lá, deixa como estava mesmo, tá tudo certo. Se os demônios voltarem atrás, aí o Sóstenes tira o PL do aborto. Eu peço até desculpa por eu me alterar, é porque esse assunto deixa a gente nervoso. Neste caso, eu que sou pai, eu que jamais pensaria em tirar a vida do meu filho dentro do ventre da mãe. Claro que nesse caso aqui tem um crime, né? Como o Malafaia disse, não é necessário a mãe criar, não é necessário a mulher criar um filho fruto de um abuso, mas tem como adotar. Tá? Então isso aqui é crueldade. Crueldade com o bebezinho. Deputado federal Sóstenes Cavalcante, autor do projeto de lei 1904 de 2024, que equipara o aborto ao homicídio, declarou estar disposto a retirar o projeto de pauta se o PSOL desistir de uma ação no Supremo Tribunal Federal. A ação em questão resultou em uma liminar do ministro Moraes, suspendendo uma remoção do Conselho Federal de Medicina que proibia o uso da cistolia fetal, um método utilizado para aborto após 22 semanas de gestação. Então, tá aqui. Está disposto a retirar. Vocês não querem retirar? Então vai lá, o PSOL, vai lá, a senhorinha lá, a deputada que foi lá pedir para o Careca derrubar a resolução, né? Médica. Vai lá, retira, porque aí vai ser retirado de pauta a PL. Tem um jeito de vocês resolverem isso, vocês defensores, vocês que se dizem defensores da mãe, vai lá e defende a mãe. Chega lá e aí acabou esse PL. Tá? Tem um jeito para vocês resolverem. É porque vocês não querem resolver. Na verdade, vocês querem causar tumulto e fazer este projeto maligno seus que vocês querem fazer, né? Mas, enfim, vamos ao nosso giro de notícias. Tem algumas notícias ainda para passar para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Exclusivo. Diretor do presídio onde Felipe Martins está preso, olha, que coincidência, é filiado ao PT. Eduardo Willis de Carvalho está há mais de 20 anos no partido e é crítico do ex-presidente Bolsonaro. Tá aí, ó. Tá aí.
Que coincidência, né? São coincidências da vida que a gente tem que trazer para vocês ficarem por dentro. Quer ver outra? Olha só, 2 suspeitos de planejar o sequestro do Moro são tirados as suas vidas dentro da prisão. Janeferson e Reginaldo, né, foram assassinados na penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, nesta segunda-feira, dia 17. Um cheirinho de queima de arquivo no ar, né? Será quem foi que fez o pedido aí para apagarem esses 2 sujeitos? Bom, mas eu vou deixar para falar um pouco mais na próxima live, que eu conto com a sua presença também. Peço para você deixar o like aqui, compartilhar ao máximo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E para eu saber que você chegou até o final, coloca aí, porque o esquerdista fica maluco. Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Eles ficam doidos, tá? Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam, continuam lutando por um Brasil melhor. Me ajuda no Pix, está aqui o QR Code, pixdireitanobrasil@gmail.com. Deus abençoe grandemente sua vida. Até a próxima.